Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com vocês? Hoje, 7 de setembro, feriado em todo o país. Espero que você possa aproveitar bastante esse feriado prolongado ao lado de quem você ama. Quero aqui agradecer por você ter clicado no vídeo, assista até o final, deixa o seu like, compartilha com os seus amigos e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Bora pra história! O processo de independência do Brasil aconteceu de maneira paralela aos movimentos de independência que aconteciam nas colônias da Espanha aqui na nossa América. Esse processo teve como grande personagem Pedro de Alcântara, também conhecido depois de sua coroação como Dom Pedro I. Outro personagem que se destacou neste contexto foi José Bonifácio de Andrade e Silva, um dos grandes articuladores da nossa independência. A independência do Brasil aconteceu como reflexo direto da tentativa da burguesia portuguesa de recolonizar o Brasil e de reverter os avanços que tinham acontecido no país, principalmente nas questões econômicas durante o período joanino. As causas que explicam a independência do Brasil, ocorrida em 1822, estão diretamente relacionadas com o período joanino e com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, que aconteceu na virada de 1807 para 1808. Lembrando que a transferência da corte portuguesa para o Brasil aconteceu em decorrência da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas em represália ao fato de que os portugueses não teriam aderido ao bloqueio continental. E falando de 1808, eu quero indicar um livro para vocês, você que gosta de história, principalmente história do Brasil, esse livro 1808, de Laurentino Gomes, que ele é autor também de 1822 e 1889. Aqui fala como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Você que gosta de história, esse livro é bacana, eu indico a vocês, também é um livro bastante descontraído, né? Você vai ler a história de forma mais descontraída, então eu deixo aqui como indicação 1808. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, uma série de mudanças aconteceu no país, como por exemplo a abertura de portos, a autorização dos comerciantes agora a negociarem com os ingleses, instalações de bibliotecas e museus como uma forma de incentivo ali à cultura, desenvolvimento de uma pequena imprensa e várias outras avanços foram acontecendo no país. E essas e outras mudanças resultaram em pouco tempo no aumento populacional da cidade do Rio de Janeiro e em um maior desenvolvimento econômico daquela época, né? Principalmente dos comerciantes que passaram a negociar com os ingleses e com base nos tratados de comércio e navegação de 1810. Por fim, o grande marco que tornou clara a nova condição do Brasil aconteceu em 1815, quando o rei Dom João VI elevou o Brasil à condição de reino, o que significou que o Brasil deixa agora de ser uma colônia. E dentro desse cenário, o domínio dos portugueses sobre o Brasil ali parecia consolidado, com a exceção do caso da Revolução Pernambucana de 1817. Ou seja, a nova condição do Brasil, no entanto, não agradava aos portugueses, sobretudo porque Portugal vivia uma crise interna, né? Ou seja, uma crise política e econômica e muito grande que estava relacionada principalmente com a ausência do rei e com a liberdade econômica que tinha sido dado ali ao Brasil. A reação portuguesa à crise que havia atingido o país provocou a Revolução
liberal do Porto, que eclodiu em 1820. Nesse momento, a questão independentista, né, no Brasil estava sob controle, desde que a derrota do movimento rebelde a Pernambuco. A Revolução Liberal do Porto foi organizada pela burguesia portuguesa que se baseava nos ideais liberais, como o próprio nome já sugere, né? Os portugueses formaram em Portugal uma espécie de Assembleia Nacional que foi nomeada, né, de Cortes Gerais e que tinha como grande objetivo enfrentar a crise econômica que ali estava afetando o país. E as cortes passaram a exigir duas coisas de imediato, né, sendo a primeiro o retorno de Dom João VI a Lisboa e o rebaixamento do Brasil à condição de colônia. Seu filho, no entanto, permaneceu aqui com o conselho de seu pai, Dom João VI, a qual disse para ele: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para alguns desses aventureiros. E a partir desse momento iniciou-se a regência de Pedro de Alcântara aqui no Brasil. Durante a regência de Dom Pedro no Brasil, as cortes portuguesas continuavam a tomar medidas que aumentavam a insatisfação dos brasileiros com Portugal, né? Destaca-se aqui os decretos das cortes que estipulavam a remoção, a transferência para Portugal das principais instituições administrativas que haviam sido instaladas no Brasil por Dom João VI. E o envio de novas tropas portuguesas ao Rio de Janeiro e, o mais grave de todos, a exigência do retorno imediato para Lisboa do príncipe regente Dom Pedro. Reforçaram a tendência no Brasil à separação, ou seja, isto é, para sua independência. Surgiu a partir daí todo um movimento formado pela elite brasileira para que Dom Pedro permanecesse aqui no Brasil. Esse movimento resultou em 9 de janeiro de 1822, que é conhecido aí como o Dia do Fico, e nesse dia, durante uma audiência do Senado, Dom Pedro teria dito as seguintes palavras, né? Como é para bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. E mesmo com o teor dessas palavras, os historiadores afirmam que ainda havia uma vontade em muitos de que o Brasil mantivesse vínculo ali com Portugal. A sequência de acontecimentos foi levando o Brasil ao caminho da ruptura, ou seja, da independência. Durante todo esse processo, duas pessoas tiveram papel-chave na liderança exercida por Dom Pedro no nosso processo de independência. A sua esposa, Maria Leopoldina, e José Bonifácio de Andrade e Silva. Em maio de 1822 foi decretada uma ordem conhecida como Cumpra-se, que determinava que todas as ordens emitidas em Portugal só teriam validade no Brasil se fossem legitimadas pelo príncipe regente. E em junho de 1822 foi decretada a convocação para a formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. Essas duas medidas reforçaram a visão de que Dom Pedro possuía apoio interno suficiente para desafiar as cortes portuguesas, né? A postura das cortes portuguesas permaneceu irreconciliável e intolerante com os interesses brasileiros naquela época. No dia 28 de agosto, novas ordens de Lisboa chegaram ao país, né? Dom Pedro deveria retornar imediatamente a Portugal e os privilégios da abertura do país seriam revogados e os ministros de Dom Pedro presos ali por traição. A ordem convenceu Maria Leopoldina de que a ruptura entre Brasil e Portugal deveria acontecer de imediato e em 2 de setembro ela assinou o decreto de independência para logo em seguida despachá-lo
com urgência para Dom Pedro, que estava ali em viagem a São Paulo. O príncipe regente foi alcançado no dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga. E Dom Pedro, que naquela circunstância estava acometido de problemas, intestinais, recebeu as mensagens e atualizou-se das ordens vigentes de Portugal e declarou a independência do Brasil. Esse foi considerado o marco da independência. E a partir deste momento, o Brasil seria organizado como uma monarquia e procuraria o reconhecimento internacional. Salmos de número 33 e o verso de número 12 nos diz: feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus, e feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Que Deus continue abençoando a nossa nação, abençoando a nossa pátria amada Brasil. Um feliz 7 de setembro e um grande abraço. Ipiranga, as margens plácidas de povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, desde o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil nos onde denso raio vívido, de amor e de esperança terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza.